apresentar o professor Luiz, então. Obrigada pelo aceite, mais uma vez. É um prazer ter o senhor aqui conosco. O professor Luiz Fernando Aranha Camargo, ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é formado em mestre em infectologia e doutor pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é professor da Faculdade Israelita de Ciências de Saúde, do Instituto Israelita Albert Einstein, e também professor adjunto da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, onde ele é chefe do grupo de infecção em transplantes da nossa universidade. Professor Luiz, seja bem-vindo, a palavra é do senhor. Carolina, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Camille, it's nice to see you here. Welcome and thank you for joining us. De todos aqui, eu sou o único que foi escalado para não falar de vacina, tá? Então, vou falar realmente não tem muito a ver com vacina. Estou escalado para falar sobre um aspecto geral das infecções em transplante. É bom eu começar, porque daí emenda aí as discussões exclusivamente de vacina. O único que não vai falar de vacina aqui sou eu, tá? Vou dar uma visão geral de infecção relacionada a transplante, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho. Segundo né? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, está dando, sim. Aparecendo? Se tiver algum problema, por favor, me avise, porque no Meet a gente não vê quem tá, a gente não vê ninguém aí, tá bom? Se tiver algum problema, pode deixar, por favor, me avise. Tá bom? Então, só com uma introdução para essa discussão de imunizações, vou dar uma visão bem breve, bem ampla de infecção após transplantes, tá? Vou fazer uma divisão aqui muito didática de infecção durante o processo do transplante e o papel do enxerto como transmissor de agentes, infecções durante a hospitalização, né, são as infecções relacionadas à assistência à saúde, depois as infecções oportunistas após o transplante, que obviamente eu não vou poder falar nesse tempo restrito, mas vou dar uma visão geral, para que depois as imunizações. Então, começar pelas infecções relacionadas às infecções que acontecem antes do transplante, né, são basicamente aquelas infecções transmitidas pelo enxerto, tá? Entre as infecções transmitidas pelos enxertos, a mais importante são as infecções bacterianas, que representam o maior risco de infecção. O grande problema que hoje a gente vive em transplante, em particular transplante de fígado, é a multiresistência em doadores e a possibilidade disso ser transmitido aos receptores de transplante de órgãos sólidos. Os doadores, hoje em dia, estão em unidades de terapia intensiva, e no Brasil a gente sabe que as taxas de infecções por bactérias muito resistentes, em especial enterobactérias resistentes à carbapenense, é muito grande, a resistência é frequente, e isso provavelmente vai ter um impacto para pacientes receptores de transplante. Esses dados aqui são da Escola Paulista de Medicina, tá? Dizem respeito a infecções em doadores de transplante de rim. Então, se vocês olharem aqui, em 374 doadores de enxertos, a gente teve 17% dos pacientes com hemoculturas positivas, um número alto, né? Excluindo os potenciais contaminantes, a gente tem 39%, que dá uma taxa em torno de 11% a 12% de doadores com hemoculturas positivas no momento do transplante.
são principalmente bactérias gram-negativas, há também gram-positivos. Chama atenção nos dados da Escola Paulista de Medicina, é que quando olhamos gram-negativos, que são a grande maioria dos pacientes, a gente vê que nós já temos 38% deles são resistentes a carbapenêmicos, né? 37,5% das enterobactérias são resistentes a carbapenêmicos, 50% das Klebsiellas são resistentes a carbapenêmicos, e ainda temos 50% dos não fermentadores resistentes a carbapenêmicos. Então, a gente tem uma taxa global de toda a hemocultura positiva de 12%, a chance de uma hemocultura ter uma bactéria resistente a carbapenem é 12%, e entre os gram-negativos, 20%. Então, nós temos uma situação ruim, pode prevenir, pode fazer com que a gente não use órgãos para transplante, mas, felizmente, observando o resultado, pacientes com hemoculturas positivas e hemoculturas negativas não têm um impacto na sobrevida do paciente perto de 1 ano, e a gente teve uma transmissão de Cândida albicans. Em transplante de fígado, tá, se vocês olharem aqui, a taxa é muito parecida, 17% dos doadores de transplante de fígado, esse aqui é o centro de transplante do Albert Einstein, 17% tem hemocultura positiva, descontando os contaminantes, são os mesmos 10, 12% dos pacientes que têm infecção de corrente sanguínea no momento do transplante. De novo, se a gente descontar os gram-negativos, contaminantes gram-negativo é mais importante, e de novo, assim como na Escola Paulista de Medicina, 33% dos gram-negativos são resistentes a meropenem, mostrando que a nossa situação é ruim. Tivemos 3 transmissões, tá? 2 são cepas de Klebsiella e 1 de Cândida, mas assim como nos dados da Escola Paulista de Medicina, os dados do Einstein mostram que doadores com receptores com doadores positivos e negativos, não há impacto em sobrevida do paciente do enxerto, principalmente porque a adequação de antibiótico terapia a 99% dos pacientes tem adequação da antibiótico terapia em menos de 48 horas, quando se sabe o resultado da hemocultura. Portanto, esses dados ainda são preliminares, tá? Mas o que a gente sabe hoje é que, pelos dados que a gente viu e pelo que a literatura fala, doador positivo, principalmente, em especial, doador com bactéria multiresistente, pelo menos pelos dados iniciais que a gente tem, fazem com que a gente não desista da doação, que a gente mantenha a utilização dos órgãos, porque com tratamento adequado, a sobrevida do paciente do enxerto é a mesma. Saindo do campo das bactérias, a gente vai ver aqui que usar doador HIV positivo deixou de ser um tabu. Então, claro que só para por HIV positivo. Então, na África do Sul, que tem uma população com uma alta frequência de pacientes HIV positivo, tá? São 27 pacientes HIV positivos, doados para 27 receptores HIV positivos, né? E o que a gente observa nesses dados da África do Sul, esse tipo de situação não diminui a sobrevida do paciente do enxerto comparado com a coorte total da África. Um outro agente cuja transmissão pelo enxerto vem deixando de ser um tabu são os doadores com hepatite, tá? Mesmo para pacientes transplantados de fígado. Esse estudo do New England, que se refere mais a coração e pulmão, e outros dados, outros estudos que falam sobre a utilização de doadores HCV positivos, mostram que se houver um tratamento adequado, logo após a realização do transplante, o impacto em sobrevida de enxerto e de paciente no longo prazo é igual quando comparado com doadores hepatite C negativos. Então, a situação diria que esse é um campo hoje de
muita importância no transplante de órgão sólido é o que acontece durante o período pós-transplante, e há muito estudo da utilização de doadores em situações favoráveis, como hepatite C, HIV, infecção de corrente sanguínea, porque, como a gente sabe, a escassez de doador leva a um aumento muito grande de transplante. Passando para as infecções que acontecem no período da internação, tá? Então, a gente sabe que as infecções pós-transplante hospitalares, ou aquelas infecções relacionadas à assistência à saúde, elas variam de acordo com o risco, principalmente de acordo com o procedimento cirúrgico. E se a gente olhar aqui no transplante de fígado, a gente vai ver que nós temos taxas altas de pneumonia, tá? Comparado com rins, que vão chegar semelhantes às infecções do coração. Infecção do trato urinário, por outro lado, é menos importante, mas as infecções de sítio cirúrgico, infecções de corrente sanguínea, estão entre as maiores taxas de infecção hospitalar entre os transplantados de órgãos sólidos. Certamente isso guarda relação com a complexidade do procedimento cirúrgico e com a demanda de UTI, internação mais prolongada nesse tipo de paciente. Tá? O grande papel, ou a grande discussão que a gente tem atualmente é que muitos hospitais ao longo ao redor do mundo e no Brasil reduziram drasticamente suas taxas de infecção, aplicando bundles de prevenção, medidas focadas e direcionadas para a prevenção das diversas infecções hospitalares, conseguindo resultados muito interessantes em unidades de terapia intensiva. Né? As reduções são drásticas com intervenções científicas e principalmente com o envolvimento das estruturas diretivas das instituições na redução de taxas de infecção. Tá? Redução de taxa de infecção, essa aqui é a experiência do Hospital Israelita Albert Einstein, os pacotes de medida que começaram em 2007, reduziram taxas de infecção drasticamente, principalmente infecção de pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção de corrente sanguínea, com reduções drásticas a partir da implementação desses bundles a partir de 2007. No transplante de órgãos sólidos, a nossa dúvida é se essa sequência intensiva de medidas preventivas se aplicaria e teria o mesmo efeito nos transplantados de órgãos sólidos, já que a situação é um pouquinho diversa. E a gente observou, tá? Esticando os dados de 2017 até 2014, tá? É que tanto infecção do trato respiratório inferior, como infecções de corrente sanguínea primárias, tá? A gente observa que, mesmo ao longo do tempo, e pegando exclusivamente a população de transplantados de fígado, tá? Essa redução, medidas levam também a redução muito importante em transplante de fígado, mas também se mantém ao longo do tempo, tá? 7 anos depois dessa implementação, as taxas não tão baixas quanto as infecções que aconteciam antes do período de implementação dessas doenças, e, portanto, a gente pode sonhar também com a utilização de medidas amplamente preventivas e intensivas de infecção hospitalar para os transplantados de órgão sólido e também em especial para os transplantes de fígado. Tá? Então, esses aqui são os dados, tá? São os dados muito importantes. Essa diferença de um período para o outro tem significância estatística e os resultados são muito positivos. Então, resumo até agora, né, o que a gente tem, do que a gente tem atualmente de
hot topics em transplante de órgãos sólidos. Primeiro, as infecções pré-transplante, as transmitidas pelo infecto, são importantes. Nas infecções hospitalares, a gente pode sonhar com dados progressivamente menores, com medidas intensivas e com envolvimento das estruturas hospitalares. Para terminar, a gente sabe que diversas infecções oportunistas ocorrem no período pós-transplante, em especial pós o primeiro mês, que é quando prevalecem as infecções hospitalares, e, embora a gente não consiga falar de todas essas infecções, tá? Não é o tema desse simpósio, não, obviamente, a gente precisaria de uns 6 meses para a gente falar de todas as infecções oportunistas que acontecem pós-transplante. Só lembrar que as infecções oportunistas, elas continuam e sempre vão obedecer a fatores de risco ou condições do receptor que acabam não mudando de um transplante para outro. Então, essas infecções, elas dependem da imunidade prévia do paciente, significa exposição prévia a agentes infecciosos. Então, vocês podem ver, quem teve algumas infecções latentes prévias tem um risco menor de doença grave e de frequência de infecções, por exemplo, o megalovírus, por exemplo, mas aquelas que não são latentes, e algumas latentes também, papel da vacinação para restituir, principalmente antes do transplante, o status imunológico específico para agentes infecciosos, vai ter um impacto muito grande na ocorrência de infecção pós-transplante. Então, nós estamos falando de pneumococo, nós podemos estar falando de meningocócica, nós podemos estar falando de infecções por vírus varicela zoster e as várias infecções que vão ser cobertas na apresentação de infecções de imunização em transplante. Outro fator de risco, outra condição que leva a maior ou menor taxa de infecção, é o estado de imunossupressão, tá? Que depende de drogas, doses de drogas e sequências de drogas. Temos os maiores riscos aqueles pacientes que utilizam anticorpos antilinfócitos, tá? Menor risco, menor utilização em transplante de fígado que nos outros transplantes de órgãos sólidos. A questão da utilização do micofenolato, que é um fator de risco para doenças virais, a gente tem visto na epidemia de coronavírus, tá? Que o principal manejo durante a ocorrência de infecção por coronavírus, Covid-19 em transplante de fígado, é a redução, e transplante de rim também, é a redução ou a suspensão do micofenolato, tanto doses altas de micofenolato associados a risco maior de infecção viral, e os eventos de rejeição, que sempre aumentam os eventos infecciosos pós-transplante, diminuem também a resposta à vacina. E, por fim, lembrar que o Brasil é um país muito propenso, que o entendimento da epidemiologia e o detalhamento da história epidemiológica dos pacientes é fundamental, porque o Brasil é um país propício para a interação com o meio ambiente e doenças que emergem dessa interação com o meio ambiente, como, por exemplo, doenças de chagas, micoses invasivas e as euminites. Então, essa é uma visão muito geral do transplante, tá, que eu queria trazer como introdução, tá, para esse simpósio de imunização, tá, ressaltando aí, dando uma visão geral aí do panorama de infecção após o transplante de órgãos sólidos. Paulina, mais uma vez, obrigado pelo convite, à tua disposição. Tá? Muito obrigada, professor Luiz, uma ótima revisão, sem dúvida, a gente ia precisar de alguns seminários para falar de infecções pós-transplante. Deixo aberto aqui para algumas perguntas, mas eu já vou puxando um pouquinho o assunto. Foi muito interessante um dos tópicos que o senhor abordou sobre os bundles, né? Usando aí o conceito que a gente tem dos bundles da sepse, que foram tão bem estabelecidos, né, para o manejo dessa doença. E eu queria entender um pouquinho melhor qual a experiência do senhor sobre a utilização disso no pós-transplante. A gente vem vivendo aí uma mudança de paradigma dos antibióticos nos pacientes pós-transplante.
que antes a gente tinha a ideia da sepse, de quanto mais amplo o espectro, mais forte o antibiótico, mais nós estávamos protegendo esses pacientes. E hoje em dia a gente tem um cenário de um caminho de uma maior restrição para evitar a resistência antibiótica nesse grupo de pacientes tão susceptíveis a infecções, né, tão frequentes por um longo período. Como é que é isso? Como que seria isso trabalhado nesses bandos? Qual é a experiência de vocês no serviço? Quer dizer, os bundles, eles se referem mais a medidas preventivas, tá? E cada uma delas tem aí seus pacotes com medidas específicas. Antibiótico terapia não entra. Agora, uma discussão interessante que você está levando é a profilaxia, tá? Então, a profilaxia cirúrgica é algo que tem sido um motivo de discussão. Por quê? Porque muitos pacientes, em especial o fígado, que estão tratando PBE, e são pacientes muito difíceis, modificação da profilaxia cirúrgica em pacientes colonizados, ou colonizados de fato altamente propensos a ficarem colonizados, com utilização de antibiótico terapia de maior espectro nessa população em especial. Tá? Alguns grupos que não são de fígado estão mostrando alguns benefícios. Por exemplo, o transplante de rim, a USP passou a usar a micacina como profilaxia, porque eles estavam tendo muita ISBL e conseguiram diminuir razoavelmente o número de infecção urinária e infecção de sítio cirúrgico. Em transplante de fígado, há relatos isolados, individuais, mas não uma publicação, uma prática sistemática com isso, e nós temos um trabalho, uma tese de doutorado exatamente focando isso e tendo um impacto de profilaxia estendida, se isso reduz, de fato, principalmente infecção de ferida operatória e transplante de fígado. Ótimo. Esse é um tema que é muito do dia a dia. Uma outra pergunta que surgiu aqui é sobre a incidência de infecções oportunistas preveníveis por vacinação, né? E o exemplo da pergunta foi febre amarela, sarampo, as vacinas que a gente tem por cuidado, dar ou não poder dar, né, nesse grupo de pacientes. Como que o senhor viu no último ano, onde a gente teve um grande número de pacientes com febre amarela aqui em São Paulo, essa incidência no pós-transplante, dado que não é uma vacinação que a gente tenha a autorização para fazer nesse grupo de pacientes? É um dos primeiros pacientes. A doença pós-vacinal, né? Que a gente viu alguns casos. Primeiros casos de doença vacinal aqui em São Paulo, pela vacina da febre amarela, foi com um transplantado de fígado, tá? Que não avisou que era transplantado de fígado. Tá? Então, acho que a maior discussão que a gente tem que ter com o transplante de fígado, eu não vou entrar em detalhes das vacinas, porque as pessoas que vão apresentar têm mais propriedade para falar isso aí, que, assim, a nossa rotina é sempre vacinar antes do transplante. O risco de doença em algumas vacinas com vírus vivo atenuado, como, por exemplo, varicela zoster, né? Mas alguns estudos interessantes mostram que o paciente, o transplantado de fígado pré-transplante, o hepatopata crônico, ele tem um grau de imunossupressão tão importante que algumas vacinas funcionam melhor quando, inclusive de vírus atenuado, como por exemplo varicela zoster, que funcionam melhor no transplantado, taxa de resposta é maior no pós-transplante do que no pré-transplante. Tá? Mas eu imagino que isso vai ser amplamente debatido aí pelo pessoal competente aí da imunização, e eu vou deixar. Tá joia. Bem, acho que é isso. Professor Luiz, muito obrigada pela participação. As perguntas que surgirem, a gente pode encaminhar, né, para o professor Luiz depois, e a gente passa para os participantes aqui do seminário. Muito obrigado de novo, Carol, pelo convite, e ótimo curso a vocês aí. Tá? Obrigada.